Obrigado. Que o olhar amoroso de Maria encontre abrigo nos nossos corações tão sedentos de carinho, de amor, de compreensão e de luz. Belo para mim, né? Eu voltei lá, na época que minhas filhas eram da evangelização, né, que lá na minha casa de origem, tinha um coral das crianças, né, que era Canarinho de Jesus. Mas eram uns canarinhos muito barulhentos, a começar das minhas filhas, né? Então elas sempre cantavam Belo para mim lá, e são músicas que às vezes o tempo vai passando e você te remete, né, a coisas, a lembranças tão boas, porque tem um pensamento antigo que diz que quando cessam as palavras começa a música. Muitas das vezes uma prece a gente acompanha, mas às vezes uma música nos internece de um jeito, né? Que a lágrima rola, nem sempre, graças a Deus, de tristeza, mas de emoção mesmo. Uma música que remete à nossa infância. Eu nessa existência, eu só tinha como alternativa falar. Porque cantava, Sandra, nem a espiritualidade fica perto. Eu tenho consciência que o negócio é ruim mesmo. Sabe? Mas eu sou teimoso, né? Eu sou teimoso, eu canto. O problema é de quem está perto. Não nem saber, entendeu? Estou cantando com a alma, a boca que é intrometida, né? Que bota para fora. Porque a gente está falando, né, do cantar, que invariavelmente te leva a uma construção de um pensamento sobre determinado assunto. Você escuta, né, Jesus, a Alegria dos Homens, de Beethoven, não tem como aquilo não mexer no teu íntimo, não te impulsionar a uma reflexão, né? Ou uma Ave Maria de Schubert, né? Você ouviu o piano ou o violino, transcende a gente mesmo. Então a música tem um livro chamado O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, que Leon Denis diz na obra que a música ela tem a capacidade de fazer vibrar as células perispirituais, sabe? A sintonia da música. Se é uma música suave, tem essa possibilidade. Se é uma música mais intensa, também tem essa possibilidade. Então, a gente tem que compreender que nem todo mundo vai ter gosto musical semelhante. Para algumas pessoas, o pagode é o que mais liga a pessoa ao lado transcendental, tá tudo certo. O funk é horrível. Não é você que está colocando o funk para ouvir. Alguma pessoa que gosta desse gênero de música que está ouvindo. Como ele não é egoísta, bota no último volume, não é? Mas está mostrando para a gente que a gente não pode ser egoísta, tem que ser fraterno. Então, mesmo que seja por um gosto musical, que eu não seja partidário, mas a questão da beleza está intimamente ligado com a minha compreensão da vida, sabe? Tem uma história que Humberto de Campos conta para gente, que ia Jesus pelo caminho para uma cidade da Samaria e veio Tiago e falou assim, Senhor, desvia o caminho, pois tem ali o cadáver de um cão e já cheira mal. E Jesus não desviou, continuou no caminho dele. Quando chegou perto do cadáver, já realmente cheirando mal, com vermes, né, ali se alimentando, Jesus se abaixa, olha e fala, que lindos dentes ele tinha. Então, quando você tem a beleza dentro de você, ela te faz perceber o melhor do outro. Vocês acreditam que Teresa de Jesus acha a gente um anjo? Aí, será que ela enxerga bem? Enxerga. Porque ela não vê o momentâneo, ela vê o que nos propomos a ser no futuro. É o caminho natural da gente, é o progresso moral e intelectual. É o caminho da gente. Vai demorar, claro. As escolhas nem sempre são as acertadas, mas o nosso propósito é esse. A questão do nosso progresso, da nossa felicidade. O que muitas das vezes dificulta um pouco é o danado pensamento.
Por isso que o título é Pecado por Pensamento e Adultério. E Jesus coloca para a gente que se você já olha, vou livrar nossa cara, Sandra, porque no Evangelho está assim, se você olha para uma mulher com um olho mau de desejo para com ela, já cometeu adultério em seu coração. Mas se aplica às mulheres olhar para os homens também. Não é só a gente que vai dançar nessa brincadeira, não. Até porque tinha menor número, né, o Bruno? Então, viu, Fernando? É nós na fita. Porque essa questão, quando Jesus coloca aqui a questão do homem, está falando da humanidade e não do gênero masculino. É da humanidade. E o fato de você... Isso daí é a questão do interesse, de olhar para alguém com interesse sexual, é aí que está a encrenca da gente, porque admirar a beleza feminina ou masculina não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Você vê realmente, né, transitando, cada menina muito bonita, rapaz muito bonito, isso daí não tem pecado nenhum. A questão é você querer levar para casa. Porque aí não vai dar certo, vai dar ruim. Nem sempre quer dizer que eles vão querer ir, né? Então, a questão do adultério, e Kardec coloca com muita propriedade que adultério não se aplica unicamente à questão sexual, sabe? O homem romper os compromissos assumidos com a companheira, com o companheiro, e a mulher também, pela prática sexual fora daquele relacionamento. Adultério não quer dizer só isso, não. Isso também é adultério, mas não apenas isso. Porque no texto do Evangelho, Jesus fala, né, até quando estarei convosco, raça depravada e adúltera. Jesus está falando de uma globalização de percepção. Por quê? Porque toda vez, se você fala assim, a reunião lá no GES é sexta-feira às 20 horas, está certo? Você está adulterando, você está modificando algo que já está estabelecido como regra e você está mudando. Aí, certa vez, eu ouvindo um palestrante, o palestrante falou que ele estava no interior de Minas e ele foi numa venda, né, que antigamente chamava de venda, e ele percebeu que a balança da venda estava desregulada. Ela já começava no 200 gramas. E ele falou com o dono, né? Olha, essa balança está desregulada. Você, ao invés de vender 1 quilo de alguma coisa, você vende 800 gramas e cobra por 1 quilo. Você está adulterando. Fala baixo que se minha mulher descobre. Entende? Porque você modificar alguma coisa para seu interesse pessoal é adulterar, é adultério. Então, por isso que não está simplificada a questão da prática sexual indevida, fora do teu relacionamento. Não é só isso, não. E aí Jesus coloca a questão do pensamento. Se você já praticou, como ele fala aqui, ó, se aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério pelo pensamento, pela ação do pensamento. E a encrenca da gente é essa. Sabe, Cláudia? Porque o nosso pensamento, a gente não exerce controle sobre ele. A gente entende que o pensamento nós somos livres pensadores. Podemos pensar tudo? Podemos. Evidentemente que sim. O que nos diferencia dos animais é o pensamento contínuo. Um cachorrinho, um gatinho, ele tem fragmentos de pensamento. Agora, o ser humano não, ele tem pensamento contínuo. Com exceção do adolescente, ninguém consegue ficar sem pensar nada. Pensar, olha para o Fernando, você não está pensando no quê? Ele vai falar, nada. Tem outra classe também que consegue ficar assim, Bruno, sabe quem é? O médium na reunião mediúnica. Aí o que você pensou? Nada. Não, é impossível nós ficarmos sem produzir pensamento, que o pensamento é uma ação contínua do espírito. Então, quando Jesus fala que a gente peca pelo pensamento, é o quê? É que os íntimos registros que nós temos dos nossos pensamentos, fica arquivado. Fica arquivado. Eu gosto de uma
de uma metáfora do Haroldo Dutra Dias, que diz, sabe, Benda, que quando a gente desencarnar, tem uma parede, não, essa aqui é pequena, desse tamanho aqui, uma parede, e vai estar reunido ali todo mundo que desencarnou naquele dia, tá? E vai aparecer ali tudo que você escreveu no WhatsApp, até aquilo que tu apagou, vixe, né, Tati? Vixe mesmo, até aquilo que tu apagou, que achou que ninguém percebeu, já está escrito lá. Por quê? Porque é o nosso pensamento, ele tem forma e densidade no plano espiritual. Tem às vezes a gente usa um jargão assim, eu vou falar, eu já pensei, não é? A gente não usa isso muitas vezes. Há uma diferença grave. André Luiz fala para a gente, aliás, Calderaro fala para a gente, através de André Luiz, no livro Mundo Maior, que ele diz o seguinte, que quando você pensa alguma coisa, o nível que for, você cria mentalmente... Brenda, chegou a polícia. Chegou a polícia. Viu? Quando você pensa, você cria mentalmente o quadro do teu pensamento, tá bom? O que você quiser pensar, você pode pensar, mas entenda que esse pensamento será visto pelos espíritos que estão na mesma faixa que você. Se você pensou só o bem, você vai ter aquela assistência espiritual baseada no seu pensamento no bem. Mas quando você pensa na fofoca, também tem. Quando você pensa na crítica ácida sobre o outro, você também vai ter uma companhia. Valdo, onde se tirou isso, Valdo? Que às vezes Valdo inventa as coisas, né? Mas a minha sorte é que Paulo de Tarso falou. Somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. E eu já falei isso aqui, eu vou repetir para vocês gravarem. Ele não diz que é uma nuvem branquinha, cheia de bolinha pontinho luminoso, ou aquela nuvem da família Adams. Lembra aquela que relâmpagos e trovões, não é? Tem até uma história legal sobre o pensamento do Chico. O Chico conta que ele estava indo na época ele trabalhava no bar do seu Felisberto, negócio assim não vem. E ele tinha que abrir o bar às 6 horas da manhã. Ele caminhava cerca de 50 minutos. E ele já acordou tarde em casa, que ficou trabalhando até tarde, né, na receituário mediúnico, que era o doutor Bezerra que ditava as receitas através dele, e ele já estava andando apressado, e o caminho que ele tomava passava perto da casa de Comadre Glorinha. Comadre Glorinha, uma senhora já de quase 90 anos, quando o Chico olha de longe, está com Comadre Glorinha na janela. Ele falou, minha Nossa Senhora, ela vai querer parar, que eu pare para prosear comigo, mas o horário, seu Felizmino vai brigar comigo que eu vou chegar tarde. E quando ela chegou perto, menino Chico, olha como é que a história é antiga, o Chico era menino, né? Menino Chico, eu estou esperando você desde 4 horas da manhã, está atrasado, né, menino? Ele falou, comadre Glorinha, estou um pouquinho fora da hora, mas eu precisava falar com você. Ele dá conta, não. Agora não, mas eu não vou ter tempo. Não, menino, eu estou esperando você aqui um tempão. Aí ele, não, mas eu prometo que na volta ele olha para a Emmanuel e a Emmanuel fala, atende a vovó. Foi ele atender a vovó, era uma dúvida que ela tinha, porque o receituário, claro, escrito, né? Mas ela não sabia juntar a letra. Então ela dizia que era igual formiguinha andando no formigueiro, eu não entendia nada. Aí o Chico viu que era um chá que o doutor Bezerra tinha passado para ela, um negócio de vesícula. Eu sou doido para saber qual era o chá, mas o Chico nunca falou com ela. Né? Um chá, e aí ele falou, entendeu, Madre Glorinha? Entendi, filho, entendi sim, pode ir, vai embora. E ele foi andando a uma certa distância, e a Emmanuel falou assim, olha para trás, Chico. Quando o Chico olhou para trás, a Glorinha estava assim, dando teloguinha para ele, saiu uma massa do peito dela, branca, cheia de pontos luminosos, veio até o Chico e envolveu o Chico naquele bem-estar. Aí Emmanuel falou assim, ela pensou para que você vá na paz de Deus. Se você não para e ela deseja que o diabo te carregue, imagina que vinha para cima de você.
Por quê? Porque é a ação do pensamento, entende? Nós não estamos impedidos do mau pensamento, que caso vocês não saibam, nós estamos encarnados num plano de prova e expiação, característica dos espíritos impuros, que é a terceira classe que Kardec coloca, predominância da carne sobre o espírito e tendência à prática do mal. Então nós vamos oscilar nos pensamentos bons e não bons. Mas a grande questão é o que eu faço com o meu pensamento ruim. O pensamento bom a gente se amarra. Eu raramente tenho pensamento bom, mas quando eles vêm, poxa, eu fico amarradão. Mas o que eu faço com o pensamento ruim? Qual deve ser minha atitude? Tem uma metáfora que diz que nós não podemos impedir um passarinho de pousar na cabeça da gente. Ele não pode mesmo. Né? Ninguém vai ficar andando no meio da rua, tomando conta para ver se tem passarinho voando. Não vai. Mas nós podemos impedir o passarinho de fazer ninho na nossa cabeça. O passarinho pousar na minha cabeça é o pensamento indevido, negativo, sabe? Pensamento não bom. Ele vai vir, mas eu tenho como rechaçá-lo através da prece, através de pensamentos positivos, que é a contrapartida. Agora, o fazer ninho é eu agasalhar a ideia negativa, sabe? Gente, a Lisdete não tem, a gente pode falar mal dela, né? A Lisdete não é boa gente, não. Veio esse pensamento, veio ali, é brincadeira, Lisdete. Aí, esse pensamento pode vir, né? Que a Lisdete não é boa pessoa. Entende? Esse pensamento pode vir. Agora, eu tenho, como o meu conceito do Evangelho já está começando a ficar estabelecido na minha conduta, eu tenho a responsabilidade de fazer uma oração pela Lisdete. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim e da Lisdete, que ela seja feliz nas escolhas dela. Por quê? Porque o pensamento negativo, ele é pesado, ele é denso, sabe? O pensamento no bem, fala-nos Allan Kardec lá na Gênese, tem a velocidade do raio. Ou seja, o pensamento no bem é mais rápido do que a velocidade da luz. Então, se eu tive um pensamento negativo contra qualquer pessoa ou contra mim mesmo, eu tenho o compromisso de fazer uma prece para aquela pessoa ou para mim, para que eu anule a ação do pensamento negativo. Isso é não deixar fazer ninho. Quando eu penso negativo contra a Lisdete, e aí eu lembro que a Lisdete também não é igual a mim, não é flor que se cheira, aí eu começo a pensar das coisas erradas que eu acho que a Lisdete está fazendo. Eu estou deixando fazer ninho na minha cabeça, o pensamento negativo. Mesmo que eu tenha razão de falar mal da Lisdete, que eu não tenho, que ela é uma gente boa pra caramba, tem que falar porque Dona Zilda está perto, né? Eu tenho que fazer o bom clima, né? Então, mas mesmo que eu tivesse razão, eu não tenho justificativa de pensar negativamente contra ninguém. Então, quando Jesus fala que nós pecamos por atos, palavras e pensamento, a nossa encrenca está formulada. Por quê? Quem é que pensa? O meu cérebro, do meu corpo, ou eu, espírito? Sou eu, espírito. Tem um livro chamado Pensamento e Vida, que é ditado por Emmanuel através da mediunidade do Chico. Eu aconselho a ler, porque vai dar dor de cabeça. Entende? Porque já na introdução, Emmanuel fala para a gente da consistência dos nossos pensamentos e o quanto eles interferem na nossa conduta diária. Experimenta amanhã de manhã, quando acordar, antes de levantar da cama, você fala assim: hoje o dia vai ser horrível, eu já sei. Aí você levanta da cama. Quando chega no banheiro, vê que acabou a pasta de dente, tu não comprou. Tá vendo? Já começou. Aí, ontem eu sabia que não tinha pasta de dente, mas lembrei de comprar. Não lembrei. Agora, como é que eu vou fazer? Bom, na minha época, eu escovava o dente com um sabonete, quando não tinha pasta de dente. Não tinha, vou ficar bafento na rua, ninguém tem culpa da minha
da minha falta de destreza, né? Então, aí tá vendo? Aí não, acabou o sabonete. Aliás, acabou a pasta de dente. Aí tu chega na cozinha para fazer o café, não tem gás. Ficou ruim, né? O dia não vai ser ruim? Não vai ser ruim? Você lembra que você acordou, antes de levantar, você pensou, hoje o dia promete, não vai ser fácil. Aí você já teve 2 demonstrações que o bicho vai pegar ao longo do dia. Né? Aí você vai, se arruma, vai sair, vai no médico, vai para o trabalho, e você, quando está, né, no ponto do ônibus, vem o bendito do ônibus, tu não pegou a carteira com o dinheiro da passagem. Danou-se, né? Porque você, quando acordou, você pensou que o dia não ia ser fácil. Você já estava predisposto a se abater com as dificuldades, ou como os espíritos falam na 132, eu vou ficar com dó de você, que eu estou de costa para tu. Mas eu estou prestando atenção. Tá, então tá bom. Que nós temos que conviver com as vicissitudes da vida física. O que são as vicissitudes? As dificuldades da gente na vida física. Agora, se você acordar de manhã e falar assim, antes de levantar da cama, hoje o meu dia vai ser maravilhoso, nada me aborrecerá. Chegou no banheiro, vai continuar sem pasta de dente, porque não brota, né? Caramba, esqueci. Mas também ficar um dia com bafo lá não custa nada, né? Quando chegar no trabalho, eu escovo. Acabou o gás, tá vendo? Isso que dá. Se eu tivesse um fogão a lenha, já estava tudo resolvido. Vou embora sem... Você vai conduzir o teu pensamento de acordo com aquilo que você deseja. Nós somos espíritas, estamos numa casa espírita, mas não é tudo culpa dos espíritos, não, gente. A gente adora terceirizar a responsabilidade. Entende? Eu fui displicente, não comprei pasta de dente e nem comprei outro bujão de gás. Então eu vou botar a culpa nos espíritos, os espíritos não usam fogão para fazer comida, quem usa sou eu. Então a responsabilidade é minha. Tudo vai depender da forma que você conduz as dificuldades que você vai enfrentar na sua vida cotidiana. Mas eu queria ter uma vida harmônica, simples. Dá para ter. Dá para ter, não é difícil não, é só você cumprir a lei de Deus integralmente. Só isso. Aí tem aquela brincadeira de criança, parece fácil, mas é difícil, sabe? Porque se eu não me proponho a enfrentar as dificuldades que eu tenho por estar encarnado num plano de prova e expiação, aonde eu tenho consciência que eu não sou um espírito equilibrado na prática do bem, então eu vou ter as dificuldades da lida diária. Agora, a forma como eu vou enfrentar essas dificuldades é pessoal e intransferível. Eu não tenho como acreditar a outra pessoa o direito de me fazer feliz ou infeliz. Eu não tenho. Olha só, eu gosto muito do Sandro. O Sandro é meu amigo, meu irmão. Então, quando ele está perto de mim, eu sinto que ele vai me fazer feliz. É furada. Ele não tem essa autonomia. O Sandro pode até dizer uma palavra que me esclareça à luz do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, para que eu tenha compreensão de como eu devo agir. Mas não que o outro me fará feliz. E muitas das vezes nós colocamos nas mãos da esposa, do marido, do companheiro, da companheira, do pai, mãe, filho, irmão, irmã, a obrigação de nos fazer feliz. Ou o meu dia hoje vai ser abençoado porque fulano... Não dá. Não dá. Até porque nós somos conscientemente insatisfeitos. Porque se o teu dia começa bem, aí a gente que não está acostumado fala assim, aí tem coisa. Né? Aí tem coisa. Vou me preparar que eu sei que o bicho vai pegar. Então, o que é isso? É pensamento salutar ou penoso? O que eu estou atraindo para junto de mim? Sabe? Isso é em relação a mim. Agora, estamos
Ih, vem Bruno. Gente, vem Bruno. Não fala não, porque senão ele vai lascar o dedo na gente. Deixa quieto. Eu estou emitindo pensamento negativo para o Bruno, e o Bruno chega e fala, e aí, Evaldo, tudo bem? Aí eu dou um sorriso, recheado de falsidade, né? Tudo bem, meu irmão. Não, a consistência do nosso pensamento é na prática do bem. Tem um ditado antigo que ensina assim, diga-me com quem andas que eu direi, Dr. Bezerra mudou, sabe? Dr. Bezerra mudou esse pensamento. Dr. Bezerra passou a ensinar a gente assim, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas, que é mais próximo da nossa realidade. Diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Quando eu ouvi isso a primeira vez, Daniele, literalmente o bicho pegou. Porque eu comecei a ter a responsabilidade de tomar conta do meu pensamento. Sabe? E a maioria das vezes eu me pego pensando coisas indevidas, né? Em problemas, em dificuldades. Aí eu tenho que corrigir a minha trajetória. Porque, lembrando o exemplo que eu dei, se eu acordar de manhã e pensar que o dia vai ser ruim, que o dia promete, o dia não vai ser bom, o que eu estou atraindo para perto de mim? Os trabalhadores da Seara de Jesus ou aqueles irmãos que ainda não entendem a necessidade da prática do bem? Sabe? Então, quando o mestre nos alerta a questão de pecar é um termo que está na Bíblia, mas não tem a simbologia exata disso. Tá? Eu gosto muito de uma história do Mahatma Gandhi, que um repórter da televisão inglesa foi conversar com ele sobre a campanha dele da independência da Índia sem a violência, assim, só pela paz. E o repórter perguntou para ele o que era, como ele exercitava o perdão. Ele olhou para o repórter e falou assim, não sei, eu não perdoo ninguém. Aí o repórter ficou aborrecido. Como assim? Mahatma quer dizer grande alma. Tá? O nome dele é Gandhi, mas o título Mahatma quer dizer grande alma. Ele falou assim, mas você é um Mahatma e não perdoa? Ele falou, não perdoo. Porque ninguém consegue fazer nada a ponto de me ofender que eu precise perdoar. Bonito pra caramba isso, sabe? É meu sonho de consumo, sabe? Eu vou trabalhar intimamente para alcançar isso. Por quê? Porque se eu consigo encarar as adversidades, as questões mesmo de agressão que possa vir sobre mim, e eu compreender a dificuldade do outro, ao invés de entrar no pensamento do ódio, da revolta, da vingança, sabe? Quem vai ganhar com isso sou eu. Vai ganhar com isso sou eu. Porque eu gosto muito de uma frase atribuída a Madre Teresa de Calcutá, que o repórter perguntou para ela, Madre, a senhora faz esse movimento todo, que era a Madre Teresa de Calcutá, ela era de família riquíssima da Inglaterra. E ela abdicou da sua riqueza para ir para a Índia trabalhar como servidora de Maria, como freira, né? E acabou construindo uma ordem de servidoras de Maria. E aí o repórter perguntou para ela falou assim, não, meu filho, eu não faço nada para os outros, não. Ele falou assim, não, mas a senhora está na mídia. Ela tinha acabado de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. É em torno de 1,5 milhão de libras esterlinas. É muito raio de dinheiro, né? E ela não ficou com um centavo disso. Claro, né? Fosse eu, fugia, né? Pegava um avião e ia embora para longe. Mas ela não, um espírito já equilibrado na prática do bem, ela continuou na mesma vida, dando banho em leproso lá na beira do rio, entende? Nada mudou na rotina dela. Então ele falou assim, mas a senhora faz isso para que todo mundo veja, né, que a senhora é uma pessoa diferenciada. Ela falou assim, meu filho, eu aprendi no caminhar da minha existência de que, no fundo, é entre eu e Deus. Não é entre eu e você e eu, não. É entre
eu e Deus, entre você e Deus. Nesse contexto de ser entre eu e Deus, entre você e Deus, nós sabemos que temos um vigilante incorruptível que Deus nos fornece, que é a nossa consciência. Jesus fala numa orientação, Jesus fala: reconcilia com teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te denuncie o juiz não te entregue ao ministro da Justiça e este não te encerra na prisão. E refletindo sobre essa passagem do Evangelho, eu fiquei pensando, quem é esse danado desse juiz que o meu irmão vai me denunciar se eu não me reconciliar com ele? E aí veio o entendimento que é a nossa consciência. Emmanuel fala que é um juiz incorruptível. Você faz uma coisa errada, pequena, e aqueles que nos amam falam assim: não, é assim mesmo, ninguém ainda não é perfeito, vida que segue. Aí, mas a tua consciência não te absolve, né? Tu fica com aquilo, enquanto você não muda a consequência da tua ação indevida, aquilo não te dá sossego, é a consciência. Lembra do Pinóquio, do Gepeto? Quem era a consciência dele? Vocês não viram, não, gente? Só eu? Hã? Não, o nariz é a exemplificação da ação. A consciência dele era o grilo falante. Era o grilo falante, mas no Pinóquio ele estava fora, o grilo falante estava fora. A gente não, a nossa consciência está no nosso íntimo, está no nosso íntimo. E ela grita quando a gente pisa na bola. Ela grita, não é? Então, o juiz, que eu serei denunciado pelo meu irmão que eu não quis me reconciliar, que eu não quis me reconciliar, eu não busquei a reconciliação, eu não assumi a minha parcela de responsabilidade naquela encrenca, sabe? O juiz é a consciência, beleza. E o ministro da Justiça? Vai lá, tio Santo, quem é? Te peguei na curva, né? O ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. É uma lei imutável, é lei divina. Vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. Ponto, simples assim. Fez o bem, receberá o bem. Fez o mal, receberá o mal. Entende? Então, o ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Aí Jesus fala, para que ele não te encerre na prisão, onde haverá choro e ranger de dentes. E essa prisão? A reencarnação. E tem dia que a gente chora. A gente chora. Lágrimas amargas. Muitas das vezes, porque nós não quisemos nos reconciliar com o nosso irmão. Porque a reconciliação não é o outro te pedir perdão. Tá bom, o que você quer, Daniel? Fala aí. Eu tô com o coração bom hoje. Vai, pede desculpa. Sabe? Não é isso. Isso é arrogância, é prepotência. Tanto que uma vez um benfeitor falou para a gente, assim, quem aqui tem a predisposição de perdoar o erro de alguém? Eu levantei a mão, porque eu sou abestado, né? Também, né, Cláudia? 2 abestados. Ah lá, mais uma escondidinha lá atrás. Tem a predisposição para perdoar o erro do semelhante. Beleza, o projeto é esse. O projeto é esse. Aí, quando eu achei que eu já estava por cima da carne seca, aí ele perguntou de novo, e quem aqui tem coragem de pedir perdão pelo erro praticado? Que aí é ato de humildade. Aí é ato de humildade. Que muitas das vezes, Regina, eu te perdoo, você não me deve nada, mas muda de calçada quando eu estiver vindo. Sabe? Então, o fato de eu querer me colocar em destaque, porque eu sou bom, eu perdoo mesmo. Eu perdoo. Agora, a minha encrenca é pedir perdão. Porque Jesus fala assim para a gente, quando fordes colocar a oferenda no altar e relembrar que
teu irmão tem algo contra você, deixa a oferenda no altar, vai lá e se reconcilia com ele. Sabe? É uma ação de mim para o outro, não é eu esperar, porque eu fico no meu pedestal de arrogância e eu acho que todo mundo que tem que pedir perdão para mim, porque afinal de contas eu sou um espírito super bacana. O ministro da Justiça vai me encerrar na prisão, no corpo, na reencarnação. E aí eu vou, se eu sou um espírito arrogante, eu vou enfrentar o quê? Choro e ranger de dentes. Eu não sei vocês, acredito que não. Tenho quase certeza que não. Mas chorar de raiva é um gosto amargo que fica na gente. Quando você chora de raiva. Porque o chorar de raiva é porque você se sente impotente para devolver a agressão. Sabe? Se sente impotente, aí você chora de raiva. Sabe? E é um choro amargo. É um choro amargo. Agora, quando você chora por obediência e resignação, acreditem, quem já chorou, não é o meu caso, mas é doce. Porque você entende, na obediência e na resignação, que o outro, tanto quanto você, tem dificuldade. Vai errar. Eu não posso e não tenho o direito de pensar mal daquele que errou comigo. Não tenho esse direito. Porque quando eu penso, lembra que eu falei lá atrás, que você cria uma imagem na sua mente e os espíritos que estão naquela faixa vão identificar o teu pensamento e vão passar a te acompanhar pela similaridade de sentimentos e pensamentos. Aí André Luiz fala para a gente, lá no Mundo Maior, que quando você pensa, você cria a imagem. Quando você fala o que pensou, você dá vida à imagem que você criou mental. Olha a responsabilidade do nosso pensamento. É por isso que o Dr. Bezerra fala, digamos, o que pensas que eu direi com quem tu andas. Porque se você começar a tomar conta do pensamento, do teu pensamento, e você vai ficar, e é fato, vai se corrigir a todo instante pela nossa dificuldade de pensar no bem. Né? A gente tem dificuldade de pensar permanentemente no bem. Na minha casa de origem, tinha uma senhora, Dona Liberata, é o nome dela, você não conhece, não? Dona Liberata, ela andava na rua, sem brincadeira, ela andava assim, Jesus, sabe? Cada passo era uma sílaba do nome de Jesus. E uma vez, eu garoto novo, né? Eu já fui garoto novo, sabe, Bruno? Meu neto não acreditou, não. Viu uma foto minha, Net? Eu tinha uns 30 anos. Quem é aí, vô? Eu falei, sou eu, Pedro. Ah, vô, mentira, tu nunca teve cabelo preto. Já nasceu velho. Eu falei, acontece. Mas a Dona Liberata, uma dia eu perguntei, Dona Liberata, por que a senhora anda falando de Jesus? Meu filho, em algum momento eu tenho que andar nos passos dele. Achei tão bonito, tão simples e tão bonito, sabe? Em algum momento eu tenho que andar nos passos de Jesus. Ela entendeu que para isso ela tinha que andar falando o nome de Jesus. Mas ela pode até pensar coisa errada. Pode, que a nossa mente ela é pródiga, né? Você consegue ler um livro, escutar... Assim, as mulheres fazem isso, né? A minha sogra é assim, ela está com palavra cruzada, vendo a novela e no celular, e fazendo tricô, tudo simultâneo. Eu não entendo, mas ela faz. Mulher, a gente não, o homem não. Está vendo televisão, é só televisão. Pega água para mim, não posso, estou vendo televisão. A gente fica meio restrito, né? Mas é possível você estar falando ou fazendo alguma coisa e pensando em outra. Então, ela, no caso da Dona Liberata, né, que Jesus a ampare, ela usou esse artifício como conduta de segurar os seus pensamentos. Que ela falava mesmo, enquanto eu vou andando, falando o nome santo de Jesus, eu não falo mal de ninguém. Aí me deu uma vergonha. Entende? Então, o nosso pensamento, ainda pouco assim, estudado
dentro da casa espírita, apesar de termos material para isso, ele é pouco difundido como sendo um dos benefícios que nós podemos receber da espiritualidade por pensar no bem, ou dos malefícios que nós atraímos para junto de nós ao pensarmos as coisas indevidas. A decisão é só nossa. E Jesus, quando coloca o termo, né, pecado por pensamento, a palavra original em grego que simboliza pecado significa errar o alvo. Você tem que sair daqui, atravessar aqui essa porta aqui do salão e sair lá no portão. Aí dá uma bobeira no Evaldo, ele vira para cá e dá de cara na parede. Eu cometi o pecado, eu errei o alvo, a minha direção era sair pela porta. Então, quando você erra a direção das tuas ações no bem, o nome desse engano, desse erro, você não acertou a flecha no alvo, então você cometeu um pecado. Mas não um pecado no sentido de você ofender a Deus, não é possível. Não é possível. Porque eu vou contar um segredo para vocês que eu aprendi outro dia com Raul Teixeira, um palestrante muito conhecido, né, lá de Niterói, tem lá o Remanso Fraterno. O Remanso Fraterno organiza uma instituição semelhante à Mansão do Caminho, do Divaldo. Tá? O Raul falou que Deus não perdoa, não, gente. Deus não perdoa, não, mas também não castiga. Porque a bondade de Deus é algo que ainda não entra no nosso entendimento. Ainda não entra. Porque se Mahatma Gandhi diz... Até que hora que eu vou, Tati? Meia-noite. Ah, que bom. Eu só tenho compromisso amanhã de manhã. Dá para ficar. Se Mahatma Gandhi dizia que ele não tinha o porquê perdoar, porque ninguém lhe ofendia a ponto de necessitar do perdão, potencializa isso em 1 milhão de vezes a Deus, 1 bilhão de vezes. Como é que você vai ofender a Deus? Não é? Eu posso ofender, agredir a obra de Deus, que é o meu semelhante. E eu vou ter que responder por esse erro. Mas não existe o pecado como ação que gerará uma punição, porque Deus é amor. Agora, eu é que, em função de não me reconciliar com meu irmão, eu vou entrar num processo que o juiz vai me acusar, que é a minha consciência, o ministro da Justiça, que é a lei, vai exigir reparação das minhas ações e eu vou ter que reencarnar de novo. E lá vamos nós, né, Lisbeth? Lá vamos de nós. Por quê? Porque o nosso processo de aprendizagem, ele é permanente. Enquanto eu não entender que as palavras de Jesus são palavras que almejam a nossa felicidade, não é felicidade física, não. Não é, não. É a felicidade espiritual. Que nós vamos ter que deixar o corpo, nós vamos ter que morrer. Não tem opção. Não tem opção. Nós vamos ter que desencarnar, mas vamos continuar existindo na condição de espíritos imortais. E o que nós realizarmos aqui de benefício ou de malefício para o próximo, vamos ter que responder. Então, se eu posso, ao menos, começar a exercer um controle melhor sobre o meu pensamento, então eu começo a entender a proposta de Jesus, que eu peco por palavras, atos e pensamentos. Porque a nossa proposta, a proposta da doutrina espírita, é esse entendimento que nós não somos o corpo que habitamos. Nós, na essência, o espírito é imortal. O que eu vou levar daqui nessa existência não é o que eu tenho, é o que eu sou. E quem é que regula a minha autenticidade? Meus pensamentos. Se o Evaldo, você acha que você é gente boa? Depende do momento. Porque diante de uma circunstância de agressividade, de injustiça, eu ainda não sei me comportar como devia. E o que você tem que fazer?
cuidar melhor dos meus pensamentos. Certa vez um benfeitor falou uma frase para mim que me encrencou até hoje. Me encrencou até hoje, porque ele falou, né, que eu tinha tido uma discussão em casa com a esposa. Evidentemente que ela estava certa, eu estava errado. Eu só descobri isso 3 meses depois, mas descobri. Né? E quando a gente briga, né, em casa, com a companheira, o companheiro, a cama fica espaçosa, né? Cada um deita, né, Vanessa? Lá na ponta, dá para botar um elefante atravessado ali que não incomoda. Eu acordei de manhã, fui fazer minha higiene, ainda aborrecido, que eu estava com a razão, né? Eu estava com a razão, e fui fazer minha higiene, tinha pasta de dente, sim. Quando eu estou preparando para escovar os dentes, eu olho para o espelho, Bruno, eu vejo meu mentor. Falei, não vai ser boa coisa. Porque esses espíritos não querem elogiar a gente, né? Não sei porquê, mas... Aí ele olhou para mim e falou assim, serenamente, Cláudia, meu filho, todo dia você tem 2 possibilidades para o seu dia. Todo dia se renova essa possibilidade. E você tem que escolher se você quer ser feliz ou quer ter razão. Os 2 são incompatíveis. São incompatíveis. Se você quiser ter razão, você vai ser infeliz. Porque você vai encontrar alguém que tem mais possibilidade que você e vai se impor a você e aquilo vai lhe trazer dor e sofrimento. Se você quiser ser feliz, a vida te conduzirá ao equilíbrio e à paz. Então, quando a Ivana começa a reclamar, eu falo, você está certa, amor? Está certa, porque ali para já a discussão, porque muitas das vezes o fato de eu querer ter razão me leva para falar coisas que eu vou me arrepender. E tem um ditado popular antigo que fala que palavra é igual a flecha, uma vez lançada, você não consegue parar mais ela. Né? Então, a busca de querer ser feliz, na maioria das vezes, é eu controlar os meus ímpetos e os meus pensamentos. Eu vou conseguir. Quando eu conseguir, eu prometo que eu vou na reunião mediúnica, porque vai demorar, eu vou estar desencarnado, né? Mas a proposta é essa, porque se eu sou um espírito imortal, se eu tenho uma trajetória pela imortalidade afora, é evidente que eu terei tempo suficiente para tomar conta dos meus pensamentos. E aí eu começarei a ter atitudes diferenciadas, mostrando que o meu pensamento está concernente, está igual ao meu desejo do bem. E a gente consegue. Para encerrar, tem uma passagem no livro, eu acho que é Boa Nova, mas não tenho certeza não, de Humberto de Campos, que é uma conversa de Jesus com Tomé. É até fazer uma ressalva, né? Eu sou igual São Tomé, né? Você acredita vendo? Tomé duvidou uma vez, a gente está duvidando há milhares de séculos já. Então não é comparativo, não. São Tomé já está no caminho da sua libertação. Eu ainda continuo negando, e mesmo diante das evidências. Mas Tomé estava falando, estava acabrunhado, Jesus chegou junto dele e falou, o que é, Tomé? Por que você está assim acabrunhado? Ele falou, Senhor, é muito difícil divulgar a tua doutrina. Ninguém quer nada. Parece que é hoje, né? Ninguém quer nada. A gente fala, a gente explica e as pessoas não dão atenção, saem andando pela rua, fala inúmeras coisas sandices, coisa ruim. Eu, sinceramente, senhor, estou vendo proveito, não. Estou vendo proveito, não. Aí Jesus vira para Tomé e fala assim, Tomé, se eu não acreditasse na transformação do homem, eu não teria vindo à Terra. É uma frase de uma esperança absurda, porque eu tenho horas que eu não acredito em mim, tenho dúvida quanto à minha possibilidade, mas Jesus acredita. Sabe? Jesus acredita em cada um de nós que nós podemos mudar, sim.
Podemos mudar sim. E só depende da gente. A começar pelo pensamento no bem. Graças a Deus.